Bom dia, nono A! Então vamos dar continuidade aí aos nossos módulos e agora estamos no módulo 16, Mundo, principais conflitos na atualidade. Então aqui iniciamos com a seguinte informação, que após as duas grandes guerras mundiais aí que tivemos, após a Primeira Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, que em teoria achamos que foram dois grandes conflitos, assim, os maiores, estamos enganados, porque após esses dois grandes conflitos, as guerras se tornaram mais numerosas, guerras e conflitos, tá, gente? Então, ao longo aí de toda nossa história e infelizmente atualmente continuamos tendo aí diversos conflitos ao redor do mundo por diversos motivos. Então, entre 1945 e 2005, foram registradas mais de 250 guerras e conflitos em todo o mundo. Então, é muita coisa aí. Aqui na página 228 tem algumas imagens para ilustrar aí essa questão. O 11 de setembro, que todo mundo já conhece. Depois aqui aparece a Bélgica, em 2007, dos movimentos separatistas que acontecem, que vamos falar logo menos. Depois aqui aparece um grupo terrorista, né, que é o ETA. E o último aqui é em Alepo, na Síria. Até nos últimos anos aí tivemos noticiários sobre esse conflito que permanece, ok? Então aqui, o mundo distante da paz. Essa questão de conflitos e guerras tem um índice que foi criado, que é o CPI, Índice Global de Paz. E o que isso significa? Esse Índice Global de Paz, ele utiliza 23 indicadores aí para definir se uma região, ou país, ou continente como todo, se tem uma situação alarmante ou uma situação de paz. Aqui na página 229 tem esse gráfico que ele está mostrando o mundo, evolução dos principais indicadores de violência de 1938 a 2018. Então, esses dados que aparecem nesse gráfico são alguns indicadores utilizados aí para definir essa situação de paz. Então, aqui aparece gastos com a questão militar, o quanto o país, aí, a região, ela investe nos militares. Mortes de civis por ataques terroristas, é o verdinho, que mostra aqui que atualmente tem tido um grande crescimento. Número de soldados mortos nos últimos 25 anos, então aqui alguns momentos, e aparentemente houve uma queda. Depois, número de guerras civis aumentou muito e atualmente mais de 1/3 delas foi internacionalizada. Então aqui o laranjinha mostra as guerras civis, que são específicas aí de alguns territórios. E aqui esse dado vermelho mostra atualmente quase 1% da população mundial é formada por refugiados, vivendo fora dos seus países de origem, né? São refugiados aí que saem do seu país de origem por conflitos ou questões econômicas, que de uma certa forma os conflitos intensificam, ok? Então, esses dados mostram que o mundo nos últimos anos
ele teve maior ocorrência de atividade terrorista, intensificação de conflitos no Oriente Médio, maior tensão na Europa Oriental, tensão no Nordeste da Ásia, aumento do número de refugiados e tensão política entre os Estados Unidos e a Europa. Então, isso mostra que realmente o mundo está muito distante aí de uma situação de paz, né? Porque os conflitos permanecem. E aí, 2 dados aí. De todas as regiões ou países do mundo, o Oriente Médio, aquela região lá na Ásia que é chamada de barril de pólvora, né? Porque os conflitos são intensos, são diversos conflitos que acontecem, separatistas, políticos, religiosos, enfim. Então, o Oriente Médio, que é o mundo islâmico, é o menos pacífico, e a Islândia é o mais pacífico. Dentro desses dados aqui do índice de paz, da situação de paz, ok? Agora eu vou pontuar os principais conflitos de forma bem geral aí dos diversos continentes, ok? Então vamos lá. Aqui ó, na página 230 tem esse mapa aqui que mostra o índice global de paz. Então os países em tom de verde são os países com maior índice de paz, ou seja, mais pacíficos. E os vermelhinhos aqui, olha, são os mais críticos, então não pacíficos, ok? Então vamos lá. Principais conflitos na África. Então a África, o que nós já estudamos e provavelmente vocês também já estudaram lá em História, ela teve uma imposição de novas fronteiras. Então, quando os colonizadores chegaram no território africano, ali como um todo, eles impuseram, né, definiram fronteiras arbitrárias. O que isso significa? Aqui no mapa da página 233 mostra exatamente isso. Então, o mapa aqui da esquerda mostra as fronteiras, né, antes do século XX, que são fronteiras dos grupos étnicos diversos, milhares de grupos étnicos presentes aí no território africano. E aqui, no mapa da direita, as fronteiras impostas. Impostas por quem? Pelos colonizadores, né, pelos europeus. Então, isso foi um estopim inicial aí para intensificação dos imensos conflitos aí que tem no território africano até atualmente. Então, a imposição de novas fronteiras foi o início aí, né? E os conflitos aí no território africano são conflitos de diferenças étnicas. Então, milhares de etnias foram arbitrariamente divididos em grandes territórios e aí gerou esse problema todo. Então, um dos 3 principais grandes conflitos que ocorreram aí ao longo do tempo no continente africano. A Guerra de Biafra, que aconteceu na Nigéria, e tinham 2 grupos étnicos diferentes, o Yoruba e o Ibo, que é uma guerra civil. Então, de prejuízo aí, em decorrência dessa guerra civil, foram mais de 2 milhões de mortos. Depois tem a da Ruanda, conflito na Ruanda, que é entre 2 grupos étnicos também, o Tutsi e o Hutu, são 2 grupos étnicos diferentes, que gerou uma guerra civil, onde o resultado catastrófico foi de 1 milhão de mortes e 2 milhões de exilados, ou seja, população que saiu do território por conta do conflito. E o último conflito, aí de grandes proporções no continente africano, o Sudão do Sul e Darfur,
que aconteceu em dois momentos diferentes, o que eles denominam Primeira Guerra Civil, que aconteceu entre 1955 e 1972, e a Segunda Guerra Civil, que foi de 1983 até 2005. E o resultado aí desse conflito, dessas duas guerras civis, é de 2 milhões de mortes e 4 milhões de exilados. Então aqui mostra, o mapinha mostra o Sudão do Sul e Darfur. Então é um conflito, uma guerra civil, um conflito de poder de território aí, ok? Os principais conflitos na Europa. Mas a Europa não teve tantos conflitos assim, afinal de contas, é um continente que a maior parte dos países foram as metrópoles, né, que colonizaram outros continentes, outros territórios. Mas sim, então, os conflitos pontuados, os grandes conflitos aí pontuados no continente europeu, são em sua maioria conflitos étnicos também, né? Lembrando o que é essa questão étnica? Raças, entre aspas, né? Agora a gente não usa mais esse termo, mas são raças, grupos de características físicas, culturais, costumes, tradições diferentes. Religião, que também entra nessa questão da cultura, tá bom? Então, conflitos étnicos. O primeiro deles, que mostra aqui, depois vocês dão uma lidinha, que tem um maior detalhamento aí por períodos e ocorrências. Então, a Espanha foi a ocorrência dos bascos, que iniciou lá no século XIX e se intensificou no século XX. E em 1959 foi criado aí esse grupo UETA, que gerou ainda mais conflitos aí por uma soberania étnica e territorial. Depois, aqui tem os mapinhas, tá? Que mostra essa questão do separatismo. Página 238, o Reino Unido. O Reino Unido também teve um conflito histórico e em grandes proporções, principalmente no território da Irlanda. Então, é um conflito religioso entre católicos e protestantes. Quando eu digo religioso, não está relacionado apenas à religião em si, à questão cultural em si, e também questões políticas, tá? Até porque sabemos e já estudamos sobre isso, que muitos territórios não são estados laicos, né? Então tem a religião muito intrínseca aí com as questões políticas, tá bom? Então, o Reino Unido teve a Irlanda entre os católicos e protestantes. A Bélgica, um outro conflito. Deixa eu vir aqui. Um outro conflito de grandes proporções aí pra gente pontuar no continente europeu foi a Bélgica. E o conflito ocorrido na Bélgica era também separatista. O que significa conflito separatista? Significa que existe um grupo dentro aí do território que tem a intenção de separar ou dominar um território. Então aqui, ó, no mapinha da página 239, mostra as fronteiras nacionais, fronteiras internacionais, que é o verdinho, e aqui as regiões, Flandres, Valônia e Bruxelas. Então, os territórios aí nesse conflito separatista da Bélgica. E a última região aí da Europa, a região do Cáucaso. Então, é essa região onde tem houve um conflito também relacionado ao conflito separatista e também religioso. Então, a posição geográfica das fronteiras. Então, aqui, Osséia do Norte, Osséia do Sul e a Geórgia.
fronteiras nacionais da Geórgia, que são os vermelhos, e as fronteiras internacionais, os laranjinhas. E aqui as regiões dos conflitos separatistas, ok? Agora, a Ásia. A Ásia, especificamente, os conflitos no continente asiático são gigantescos, principalmente numa região específica, que é o Oriente Médio. Mas aqui a apostila pontua outros grandes conflitos aí ocorridos no continente asiático que não são tão evidentes, não foram tão evidentes como é atualmente a região do Oriente Médio, tá? Que isso já estudamos e já sabemos aí que a região é um barrilzinho de pólvora, né? Por vários motivos, principalmente os conflitos religiosos e também separatistas. Então, os principais conflitos na Ásia: Caxemira, que está aqui na página 242, que também é um conflito étnico, então de grupos diferentes aí tentando dominar o poder. A Filipinas, que está relacionado ao conflito religioso. Então, ó, Filipinas, área de predominância de cristãs, muçulmanos e comunistas. Então, aqui tem cristãos, que é um roxinho, muçulmanos, que é o verdinho, e comunistas, que tá o vermelhinho. Então, aqui o conflito é religioso, ok? Mais uma vez, lembrando que não é somente a religião, está relacionada também a questões políticas, tá? Mais uma vez, muitos territórios aí, muitos países têm uma relação próxima religiosa e política, principalmente aí os muçulmanos, que nós já estudamos lá no 8º ano, ok? E o último ponto aí da Ásia é a Síria, que é uma guerra civil, né? Que até nos últimos anos a gente vem acompanhando aí os conflitos que acontecem em cidades. Aqui tem uma imagem, ó, na página 244, que é Alepo, a cidade mais populosa da Síria, que tinha 2,5 milhões de habitantes, sendo a segunda mais importante do país, só superada pela capital, que é Damasco. E olha, totalmente destruída. E o último ponto aqui coloca os principais conflitos na América. Olha só a diferença aqui das informações dos principais conflitos na América. Então, o textinho que traz aqui a informação para nós, ele é bem objetivo, que diz que o continente americano, em comparação com os demais continentes, né, nos últimos séculos aí, tem uma menor predominância de conflitos. No entanto, ele pontua uma questão de genocídio no continente como um todo. Então, o que é o genocídio? Foi uma aniquilação. Então, o que foi aí o conflito que é pontuado no continente americano? Um genocídio, que foi a exterminação, a aniquilação aí dos grupos autóctones, né? Quem são esses grupos autóctones? São os indígenas. Então, ele pontua que o principal conflito aí foram os colonizadores, que acabaram, né, diminuíram em uma porcentagem gigantesca a população autóctone, né, local, que são os indígenas. E nós sabemos disso, né, ao longo aí da nossa história, e o que já estudamos, já tivemos essa informação, ok? Então, esse módulo, ele é bastante histórico, tem muitos dados muito específicos e exige de vocês a leitura dele inteirinho. Por isso que vocês terão, logo após esse vídeo, uma atividade a ser realizada, ok? Então, eu vou passar aí as atividades do módulo, né, lendo em geral com vocês para finalizar, tá bom? Então, atividade 1 na página 232,
Analise a charge ao lado. Então, aí tem refugiados, intolerância, racismo, discriminação e preconceito. Então, primeira pergunta é qual a crítica da charge? Então, uma interpretação aí de um texto não verbal, né? B, é impossível afirmar que ela retrata uma situação atual? Justifique. E aí, vocês acham que essa charge, ela retrata ou não uma situação atual? Então, reflitam e desenvolvam, tá? Até porque é um tema interessante e importante aí, principalmente da atualidade, que pode ajudar vocês nas provas externas, colégio técnico e tudo mais. Atividade 2. O texto a seguir trata da Conferência de Berlim, realizada na Alemanha em 1884, envolvendo 14 países. Então, aqui tem um texto, depois vocês vão fazer a interpretação. O que foi a Conferência de Berlim? Qual foi o objetivo da Conferência de Berlim? O foco. B. De que forma a partilha da África se relaciona aos conflitos atuais do continente? Então, a África foi um território que houve uma imposição, uma divisão não respeitando as características étnicas locais. E aí, o que isso gerou de conflito? Então, isso vocês já sabem, né? Então, desenvolvam aí de forma bem completa. Página 242, atividade 3. Leia a notícia a seguir a respeito da Península de Crimeia para responder as questões. Crimeia, a obsessão de Putin. Então, mais um de interpretação. De acordo com a notícia, qual o histórico de dominação do território de Crimeia? B. A península é composta de quantas nacionalidades e quais são elas? Que tudo diz. C. De acordo com a história de ocupação da população, você acha que podem existir conflitos e o porquê? Então, vocês já entenderam que os conflitos aí que acontecem ao redor do mundo são conflitos étnicos, religiosos e políticos, né? Dominação de territórios, separatistas. Então, dentro ali das informações do texto, pode acontecer esses conflitos e o porquê. O que apresenta lá tem uma variação étnica. E a atividade 4, a última. A região da Palestina é alvo de conflitos entre israelenses e palestinos desde a criação do Estado de Israel em 1948. Observe o mapa, leia o texto e responda a pergunta. Então, aqui tem divisão de Palestina e Israel, o textinho. E depois tem uma pergunta. Considerando o texto, o mapa e seus conhecimentos prévios a respeito da questão palestina, elabore um pequeno texto, que esse daqui vai ser um trabalhinho para vocês, explicando se é possível considerarmos o conflito entre árabes e israelenses como exclusivamente religiosos. Então, esse daqui, olha, não precisa nem realizar aqui na apostila, tá bom? Vai vir como uma atividade extra lá no Maestro para vocês. Combinado? Então, este módulo é isso. Finalizamos aqui o penúltimo módulo para finalizarmos aí o 9º ano e até a próxima. Tchau!